O Senhor é bom o tempo todo o Senhor é bom. Irmãos, como eu disse para vocês no início do nosso culto, hoje é o nosso sétimo elo, nossa sétima mensagem sobre os encontros maravilhosos de Jesus. Só recapitulando, refrescar a nossa memória. Na primeira terça-feira que nós tivemos aqui, nós falamos sobre Lídia. Quando o coração se abre, a vida floresce. Na segunda terça-feira nós falamos sobre Natanael. Antes de você chegar, Jesus já te viu. Depois nós falamos sobre a mulher samaritana, uma vida marcada pelo encontro e pelo recomeço. Depois nós falamos sobre Pedro, na quarta terça-feira, o dia em que o barco deixou de ser segurança. Na quinta terça-feira nós falamos sobre as mulheres que foram ao sepulcro, que foram ao túmulo de Jesus. E o título era: Porque Ele vive, você pode voltar a sonhar. Glória a Deus. Na sexta, que foi a da semana passada, nós falamos sobre os discípulos que estavam na casa após a ressurreição de Jesus. Da casa fechada ao propósito vivo, o dia em que tudo começou de verdade. E foi assim que os discípulos realmente encontraram um propósito e sentido e identidade. Todos eles foram realmente convertidos após a ressurreição. E hoje, não diferente, vai ser impactante, eu creio assim. A palavra do Senhor é viva e ela consegue chegar ao nosso coração. E o texto está em Marcos capítulo 10, versículo 46 ao 52. O dia em que Jesus parou para ouvir um homem que o mundo de alguma forma tinha tentado calar, mas não conseguiu. Marcos 10, 46 ao 52, veja esse encontro. Acompanhe comigo essa leitura, não sei qual vai ser a versão posta, mas você pode depois, com calma, ler na sua versão. No versículo 46, e foram para Jericó, e quando ele saiu de Jericó, juntamente com os discípulos e numerosa multidão, Bartimeu, cego, mendigo, filho de Timeu, estava sentado à beira do... E ouvindo que era Jesus o Nazareno, pôs-se a clamar: Jesus, filho de Davi, tenha compaixão de mim. E muitos repreendiam para que se calasse, mas ele cada vez gritava mais: Filho de Davi, tenha misericórdia de mim, tenha compaixão de mim. E Jesus fez o quê? Parou e disse: chame. E chamaram ele, chamaram o cego, dizendo: tenha bom ânimo, levanta-te, ele está chamando você. E lançando de si a capa, levantou-se e deu um salto e foi até Jesus. Então Jesus lhe perguntou: o que você quer que eu lhe faça? E o cego respondeu: mestre, que eu me torne a ver. E Jesus lhe disse: vá, porque a sua fé salvou. E imediatamente tornou a ver e seguiu a Jesus a estrada fora. Eu particularmente gosto muito dessa passagem
Porque Bartimeu é uma vida de superação. O dia em que Bartimeu se recusou a ficar no mesmo lugar, e antes mesmo de ver o seu milagre, ele levantou e foi até Jesus, porque Jesus tinha chamado ele. Não é apenas uma história de um cego que voltou a enxergar, irmãos, não é. É a história de um homem que já tinha sido empurrado totalmente para fora da dinâmica da vida. Foi abandonado pela sua família, desprezado pela sua família, pela sociedade. Bartimeu não estava no centro mais, ele estava simplesmente à beira do caminho. Não estava andando mais com a multidão, não estava mais parado enquanto todo mundo de alguma forma passava. Imagina o coração dele sendo menosprezado pela sociedade, não era celebrado, mas simplesmente ele era tolerado, não era ouvido, era interrompido. Toda vez que ele queria dizer alguma coisa, alguém menosprezava e dizia: fica quieto, você está incomodando. Irmãos, há encontros que são marcantes, sim, mas esse encontro com Jesus virou a chave. E há encontros com Jesus que não apenas curam uma dor, eles também arrancam a pessoa do lugar onde ela está, porque tem gente, irmãos, que ainda respira, está respirando, mas parou por dentro. Tem algo dentro dela que precisa ser identificada e lançada fora. Tem gente que continua viva, mas emocionalmente sentada à beira do caminho. Tem gente que já se acostumou tanto com a própria limitação que quase acredita que nasceu para viver desse jeito. Quantos de nós já podemos nos identificar com essa história? Mas quando Jesus passa, o que parecia sentença pode virar recomeço, porque Jesus transforma a vida das pessoas. Jesus tem poder para transformar o homem pecador e usar ele poderosamente. Então todo milagre tem um objetivo, tem um propósito. E eu tenho algumas verdades para dizer nessa noite que o Espírito Santo tocou no meu coração para que eu pudesse falar nesta noite para você. Porque se você está aqui, porque o Espírito Santo te trouxe aqui, porque Ele tem alguma coisa para te falar. Ele tem um objetivo claro para você, para a sua vida. Ele não te trouxe aqui por acaso, Ele que convenceu você. Você podia estar em outro lugar, você podia estar lá na Luna, comendo pizza, mas o Senhor te trouxe aqui porque aqui é a boa parte. Bartimeu, irmãos, nos mostra que é possível estar perto do movimento e ainda assim longe da vida. O texto que nós lemos diz que ele estava à beira do caminho, irmãos, porque o caminho representa fluxo, o caminho representa avanço, destino. Então ele já não estava mais avançando, ele não estava mais, a vida dele não estava mais fluindo como deveria, estava à beira do caminho, não estava mais avançando como deveria. Mas Bartimeu teve um encontro maravilhoso com Jesus. Bartimeu não estava no caminho, estava do lado. A multidão seguia e ele permanecia. A vida passava e ele só assistia. A vida parecia não ter sentido. E essa é a realidade, é o retrato de muita gente que por dentro está assim.
Tem gente marcada por não avançar mais. Tem gente cercada de pessoas, mas profundamente só. Eu não sei se você já se sentiu assim, mas eu muitas das vezes, quantas vezes eu achando que eu estava junto com as pessoas, mas a minha alma não estava, me sentindo sozinho, não conseguindo fazer parte, socialmente presente naquele contexto, mas emocionalmente ausente. Bartimeu carregava o peso da exclusão, da dependência, e as pessoas não conseguiam ver ele como um ser humano, um potencial, principalmente os religiosos daquela época, porque há dores nas nossas vidas, irmãos, difíceis da nossa alma. Uma das dores mais difíceis da nossa alma, eu acredito, ser que as pessoas acharem que nós não temos condições nenhuma de sobreviver, que nós só podemos ficar atrás. Mas toda cegueira não está nos olhos, na verdade. Às vezes ela está no futuro que a pessoa já não consegue mais ver. Ele achava que não tinha futuro, por causa da sua deficiência, mas na realidade, a sua alma que estava abatida não via futuro. Era muito mais além do que a gente poderia imaginar de algo físico. Era a alma dele. E por isso uma realidade que a gente consegue identificar é que o começo da mudança foi quando a dor dele foi ouvida. Ele foi ouvido por alguém especial e tão gracioso como Jesus. Bartimeu ouviu que Jesus estava passando e ele fez o quê? O que Bartimeu fez? Você leu o texto, o que ele fez? Ele gritou! Ele aproveitou a oportunidade dele, porque há pessoas que sofrem, mas não expressam, sentem, mas de alguma forma escondem isso, precisam, mas não demonstra, não tem vergonha de demonstrar, de expressar por medo de alguma coisa, das pessoas rirem, das pessoas ignorarem, das pessoas acharem que aquilo é alguma coisa, uma frescura, ou que essas pessoas das quais elas poderiam ser muito mais de superioridade, orgulhosas do que entender, de ter compaixão. Há pessoas que querem socorro, mas engolem o choro. Bartimeu fez o oposto, irmãos. Ele expôs a própria necessidade e ele gritou bem alto. E por isso tem um momento na nossa vida que isso precisa acontecer. Nós precisamos expressar os nossos sentimentos à pessoa certa, a Jesus. E nós temos acesso a isso, a oração. A oração é uma chave poderosíssima. E quando nós abrimos, como nós rasgamos o nosso coração, talvez você tenha se decepcionado com as pessoas. Talvez você tenha se decepcionado até com líderes espirituais. Eu também já me decepcionei. E o fato de a gente se decepcionar com pessoas que a gente tinha como exemplo, isso não significa que a gente vai continuar se decepcionando a vida toda, não. Existem pessoas boas que Deus vai colocar na nossa vida para nos discipular. Então aproveita e peça a Deus
para te dar a oportunidade para você ser discipulado por alguém que possa te acompanhar, que possa te abençoar, que possa te abraçar e que possa dizer: olha, eu estou com você, você não está sozinho, Deus está conosco. Porque ao mesmo tempo que eu cheguei a me decepcionar com pessoas das quais era o meu exemplo, outras pessoas levantaram, Deus curou o meu passado, me colocou no meu presente, pessoas abençoadoras, e isso foi de superação, e assim acontece. Ao mesmo tempo que Bartimeu era excluído por pessoas, quando Jesus disse: olha, chama ele lá, fala para ele vir. Quem foi lá? Foram as pessoas, outras pessoas, e disseram a ele: vai, porque está te chamando. Tem de bom ânimo, tem de bom ânimo. Há pessoas que vão chegar para dizer para você: tem de bom ânimo, tem de bom ânimo, irmã, tenha bom ânimo, irmão. Nós precisamos construir relacionamentos saudáveis, em vez de achar que o mundo está totalmente perdido, o mundo está em uma desgraça só que eu creio na palavra de Deus que diz que aonde abundou o pecado, superabundou a graça. Tem misericórdia de Deus, tem misericórdia, tem bondade sobre a nossa cidade, sobre a nossa nação, sobre as nações, tem misericórdia. A gente tem que olhar com os olhos da fé. A gente tem que olhar com os olhos de misericórdia também. Se nós estamos sendo abençoados por Deus, e glória a Jesus por isso, nós precisamos olhar para essa humanidade que está perdida com os olhos e sermos instrumentos de Deus numa geração perversa, uma geração que cada vez distante, de uma confusão medonha de todos os lados, e muita gente que é casada com o noivo, com Cristo Jesus, mas não tem expressado amor pelo noivo. Então vamos expressar o amor pelo noivo, que Jesus, Ele não quer que nós venhamos a deixar o nosso primeiro amor. Ele quer que a gente venha reacender por Ele cada vez mais, que a gente venha caminhar com Ele, que a gente venha perseverar, que a gente venha dar passos firmes na presença dEle, porque Ele quer nos usar poderosamente. Ele quer usar você. Ele não quer apenas que você ouça essa mensagem. Ele quer te encorajar. Ele quer que você supere as crises, as decepções das pessoas, porque maldito é o homem que confia no homem, mas aquele que confia no Senhor, esse prosperará. Talvez Bartimeu tenha pensado, talvez, essa pode ser a minha única oportunidade. Irmãos, eu não sei você, mas quantas vezes eu achei que fosse o meu fim, mas Jesus teve a misericórdia quando eu clamei, foi a minha última e foi a minha única oportunidade naquele momento. E não foi diferente na vida de Bartimeu. Talvez ele tenha pensado: eu não vou deixar Jesus passar sem ouvir a minha voz. Então, se de todas as pessoas que você gostaria que elas te ouvissem, talvez um membro da tua família, talvez pais que gostariam que os seus filhos ouvissem, ou vice-versa, que os seus filhos gostariam que seus pais pudessem ouvi-los. Eu não sei qual é a necessidade, eu não sei qual é o problema. O seu esposa, a sua esposa, o seu relacionamento, o seu patrão lá, eu não sei. Mas de todas as pessoas que você pode procurar, faça como Bartimeu. Eu quero que ele me ouça. Eu quero que ele me ouça, porque Jesus, ele ouve as nossas orações. Se tem uma coisa que ele ouve, viu? Os olhos do Senhor estão por toda a terra, e os seus ouvidos também estão atentos ao clamor da igreja. Por isso que essa igreja, quando tem orado, ele tem encontrado fiéis na terra. Muita coisa tem acontecido, não é porque nós somos bons e melhores, não, é por misericórdia do Senhor. É misericórdia. Deus está agindo com misericórdia nessa geração. E ele talvez tenha dito: isso eu não vou deixar essa oportunidade passar.
imagina que eu vou deixar. E eu tenho dito aqui, igreja, eu tenho falado desde o ano passado, o Espírito Santo tem queimado o meu coração. Eu não sei quantos anos eu vou viver, mas vou viver com intensidade, com alegria, para servir. Pastor, eu não sei o que servir. Eu também, muitas vezes, eu não sei nem como administrar, delegando funções, mas você pode ser aquele coração aberto, sensível à voz do Espírito Santo, para ser um instrumento de Deus, para pertencer a uma família, aonde você vai servir, mesmo tendo desafios. E nessa passagem de Bartimeu aqui tem uma chave vitoriosa para todos nós. Você quer ouvir? Você quer ouvir? Se você não quiser ouvir, não tem problema, Deus vai permitir que você saia daqui sem essa chave, mas o Espírito Santo está dizendo, receba essa chave. Quem reconhece a própria miséria, com verdade, já começou a sair dela. Deus deseja que nós saiamos da nossa miséria humana, para reconhecer as misericórdias do Senhor. A cura de muita gente começa no dia em que ela decide apresentar a dor diante dele, diante de Deus. Então apresente. O médico dos médicos está conosco. Nós podemos ter sim os nossos médicos, nós temos os nossos médicos, mas nós temos o médico dos médicos. E esse está aqui. E nós estamos no hospital. Aqui é um lugar onde nós nos concentramos. Aqui tipifica um monte de lugar bom. E pode ser também um hospital, onde Jesus trata o nosso coração. E talvez para você, talvez não seja um hospital hoje, nesse momento. Talvez seja um lugar de consolo, uma casa de encorajamento, um lugar onde Jesus faz milagres. Outra verdade é que nem sempre a multidão entende a sua oração. A multidão não vai entender. As pessoas não vão entender a sua decisão por amar a Jesus. As pessoas não vão entender a sua dor. Muitas das vezes elas vão questionar você, como já me questionaram. Você não serve a Deus? Você não é daquela igreja lá dos crentes? Você não é aquele que lê a Bíblia e não crê na Bíblia? Por que você está passando por isso? Por que a tua família está passando por isso? Quantas vezes somos questionados e somos zombados pela incredulidade de muitos? Mas não importa. O importante é a nossa convicção diante do Senhor. E a nossa firmeza, porque a Bíblia nos sustenta, a palavra de Deus é a nossa maior fonte de fé. Grandes são as aflições dos justos, mas o Senhor de todas os livra. E nós lemos aqui o Salmo 91, e mais do que ter o Salmo 91 aberto na nossa casa, é crer no Deus do Salmo 91. Aquele que habita na sombra. O Senhor é fiel. A Bíblia diz que muitos mandavam Bartimeu se calar. Isso revela uma realidade muito cruel, irmãos, muito cruel, muito cruel. Eu já passei por isso, talvez você não tenha passado. Tem pessoas que se acostumaram com você ferida. Tem ambientes que preferem a sua passividade do que ao contrário disso. Tem gente que suporta a sua dor, mas não suporta a sua reação. Como aconteceu com ele, quantas vezes ele tentou, teve reação. As pessoas, elas querem que a gente fique calado, que fique na nossa, porque é um problema.
Muita gente encara os outros como problema, mas o Senhor pode curar você hoje, talvez para você não encarar o problema da tua casa, o problema do teu trabalho, o problema aonde quer que você esteja, até mesmo na igreja. O problema lá não vai ser mais problema, vai ser uma bênção. Você vai tratar com amor, porque as pessoas vão ser abençoadas com um gesto de amor e com generosidade, com bondade. Quanto mais você sofrer por aquela causa, mais o Senhor vai derramar graça, porque essa é a graça maior sobre as nossas vidas, que Ele concede aos seus filhos. Ele abate os orgulhosos, mas exalta os humildes. Enquanto Bartimeu mendigava em silêncio, ninguém se incomodava com ele, mas quando ele levantou a voz e virou problema, porque o seu clamor mexe com as estruturas. Por isso nós precisamos clamar, clame, e clame agora a pessoa certa. Não clame ao sistema, o governo desse mundo, clame ao governo celestial, clame ao reino dos céus, clame a Jesus, autor e consumador da nossa fé. O agir constrange o ambiente. Psicologicamente, isso também é muito real. A psicologia nos ensina muito sobre isso. As reações, o comportamento humano. E a Bíblia, irmãos, é fascinante nesse sentido, porque, olha, a Bíblia fala sobre como lidar com as emoções, com a vida social. A Bíblia fala sobre psicologia, fala sobre filosofia, fala sobre outras demandas, fala sobre tanto assunto. A Bíblia não é só um livro em posse de religiosos, não. É um Deus perfeito se relacionando com pessoas como eu e você, que depende da graça. E falaram para ele: fique no seu lugar, Bartimeu. Não crie expectativa. Quantas vezes já me disseram: não crie expectativa não, meu filho, você não vai chegar lá não. Não crie expectativa não. Você está tentando, eu desde quando eu saí do colegial, queria arrumar emprego, irmão. Não queria me aposentar, não queria me aposentar por invalidez, nunca. Eu queria um trabalho com carteira registrada. Crie expectativa não, filho. Ninguém vai te dar emprego não, com problema de visão. Eu recebi muitos nãos, mas no meu último emprego, eu que tive que dizer não para assumir um chamado pastoral na minha vida. Foi totalmente diferente. Eu fiquei 7 anos, o número da perfeição. Fiquei 7 anos trabalhando lá. Eles não queriam me mandar embora. Eu tinha um empregaço, mas eu disse não. É o chamado pastoral. O Senhor está me levando para ser uma bênção. Então o Senhor não chama desocupados, Ele chama quem está trabalhando. Disseram a ele: não sonhe alto não, Bartimeu, não chame a atenção de ninguém não, fique na tua, meu irmão. Não incomode o mestre, não faça isso. Mas Bartimeu entendeu algo decisivo. Quem quer viver uma transformação verdadeira vai precisar em algum momento, diga para a sua alma isso, em algum momento vai precisar desobedecer às vozes que tentam te manter calado, para você viver um propósito de Deus genuíno no seu coração. E ele gritou ainda mais. Então tem necessidades reais que você vai precisar gritar mais ainda. Vai precisar gritar mais ainda para dizer: Senhor Jesus, eu dependo da tua misericórdia, eu dependo da tua graça, me sustenta. E se você não vir hoje algo positivo, continue, porque uma hora Deus vai agir. Ó filho de Davi, tenha misericórdia de mim. Uma das orações mais lindas, eu particularmente acho maravilhosa essa oração, esse clamor.
Tem hora, irmão. Tem hora que eu vou abrir o confessionário. Tem hora que eu olho para o espelho da minha alma. Eu não preciso olhar para ninguém. Primeiro porque eu já não vejo de longe mesmo. Mas eu olho para o espelho do meu coração. E eu faço essa oração: Jesus, tenha misericórdia de mim. E como não fosse pouco, eu começo a repetir: Senhor Jesus, tenha misericórdia de mim. Tenha misericórdia de mim, Jesus. E Jesus começa a descer um bálsamo. E a sua unção está sobre a nossa vida. A presença dele vai sobre nós. E ele começa a nos encher de graça. Então Bartimeu fez isso: tenha misericórdia de mim. E quando Jesus parou, Bartimeu descobriu que o céu ainda sabe, ele sabe o nome da nossa necessidade. Quando Jesus parou, ele sabe de tudo, ele sabe das suas necessidades. Mas eu quero liberar aqui o que eu sempre libero, porque essa é a palavra de Deus, não é a minha palavra, não é a palavra do pastor, não, é a palavra do Senhor Jesus, o mestre dos mestres, o bom pastor. Ele diz que ele suprirá todas as nossas necessidades em glória, por Cristo Jesus. Então o céu ainda sabe o nome da sua necessidade. A cena era linda naquele momento. No meio da multidão, Jesus para. No meio do barulho, Jesus identifica um clamor. No meio daquela pressa toda, Jesus percebe uma dor específica. E é assim que acontece na nossa vida também. No meio da correria, no meio do seu serviço, no meio do seu corre-corre, Deus está percebendo tudo. Isso mexe profundamente com a alma, porque Jesus manda chamá-lo. Jesus trata você como alguém digno de ser chamado para perto, e ele chama para perto dele, porque ele estava distante, e ele não quer que a gente fique distante. Ele quer que a gente se aproxime. Quanto mais você se aproximar do centro da vontade de Deus, mais firme você vai estar, mais convicto, mais enraizado, mais fundamentado nele você vai estar. Então eu quero liberar isso aqui para você. Para de viver na superficialidade, viva na profundidade de Deus. Glória a Jesus. Jesus parou e disse: chame. E hoje ele está dizendo: está te chamando, viu? Está chamando você. Você talvez não seja Bartimeu, talvez seja o teu nome aí. Ele está te chamando para algum propósito maior. Então não viva como se Deus não chamasse você, porque ele está te chamando. Sim, senhora, sim, senhor, ele está te chamando. Sim, meu amigo, minha amiga, Jesus está te chamando para algo maior e algo especial. Para viver pela fé, não viver com a mentalidade de um cristianismo falido, como muitos têm vivido, mas um cristianismo vivo, um cristianismo que faça sentido. O encontro com Jesus não apenas devolve a sua visão, não devolve só a sua visão, ele também devolve direção. E Jesus perguntou: o que você quer que eu faça? Quando a gente vê uma pergunta dessa, a gente acha um absurdo, parece uma pergunta meio que óbvia, né? Jesus ter perguntado, mas tem um sentido. Eu quero que você olhe para essa passagem bíblica com os outros olhos a partir de hoje. Jesus abriu espaço para que ele verbalizasse. Ele abriu espaço para que ele mesmo dissesse aquilo que ele queria, para que ele pudesse expressar o próprio desejo. Então, o Senhor conhece sim
todas as nossas necessidades, mas Ele abre espaço para a gente verbalizar o nosso real desejo. Qual é o seu maior desejo? Qual é a sua maior necessidade? São coisas passageiras ou são coisas que podem significar para a eternidade? Então Ele quer que a gente intensifique isso, que a gente expresse o nosso próprio desejo e a nossa maior necessidade. Isso é cura também, porque há pessoas que sofreram tanto, foram tão injustiçadas, tão anuladas, tão diminuídas ao longo do tempo, que já não sabem mais responder o que realmente querem. Quantas orações a gente poderia ser muito claro, mas a gente tem até vergonha de dizer isso ao Pai. Eu tenho vergonha de dizer que eu estou passando, porque você foi tão menosprezado, tão anulado, tão anulada. Jesus restaura a dignidade também dos nossos desejos. Por isso existe uma promessa. Os Salmos diz isso: agrada-te do Senhor. Agrada-te do Senhor e Ele satisfará os desejos do teu coração. Os desejos do teu coração. Ele está dizendo: olha, eu sei também dar prioridade ao seu desejo. Eu tenho os meus sonhos, eu tenho a minha vontade sobre a sua vida, mas eu também permito que o seu desejo se alinhe comigo. Por isso, irmãos, Bartimeu responde com clareza, e ele pede visão, que eu veja. E depois disso, o texto diz que ele passou a seguir a Jesus. Então, existe um propósito, não era visão apenas por ter visão, era para seguir Jesus, porque Jesus queria não apenas que ele enxergasse fisicamente, mas enxergasse com o coração, e pudesse ter um milagre ali, um milagre genuíno, de salvação, porque maior do que os milagres terrenos que a gente possa ter, é o milagre da eternidade. É o milagre da eternidade. Não adianta Jesus curar alguém hoje e viver 20 anos sem Jesus, depois morrer sem Jesus. Depois disso, o texto diz que ele passou a seguir pelo caminho. Perceba uma coisa, meu querido irmão e irmã: antes ele estava à beira, agora ele está no caminho, e Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai a não ser andar pelo caminho de Jesus. Antes ele dependia da compaixão alheia, agora ele caminha com um encontro real para ajudar outras pessoas, porque Jesus quer assim. Ele quer que você receba o milagre, sim, que você seja curada da alma, das tristezas, das injustiças, do homem mau, seja lá quem for. O importante é que o milagre pode acontecer para algo significativo. Hoje eu entendi que tudo aquilo que eu passei foi para aprimorar, para chegar para as pessoas, e não dizer que eu sou melhor, não, para ter empatia por elas e dizer: querido, minha irmã, meu irmão, eu podia dar aqui um show de aconselhamento bíblico e teológico para você, mas eu sinto a tua dor também, porque eu passei por algo muito parecido. Eu sei o que você está sentindo, eu não tenho respostas o suficiente para te dizer, mas eu quero te dizer que Jesus, Ele nos ajuda a atravessar o nosso deserto, e Ele quer fazer isso na sua vida também, para que Ele seja glorificado através de você. Então, agora curado, ele caminha com um encontro real, e é isso que é significativo. Nós estamos marcando o nosso elo hoje, o nosso 7º elo, como um elo real. Então, que a sua fé venha te salvar de tudo aquilo que você sente na sua alma. Ele se tornou
um discípulo de Jesus também. Não diretamente como os apóstolos se tornaram depois, mas foi uma testemunha viva. E a mensagem de hoje é esta, irmãos: talvez você esteja mais parecido com Bartimeu do que você possa imaginar. Então não subestime, não diga, nossa, eu não estou tão, eu estou longe dessa história de Bartimeu. Talvez não esteja, porque o pior cego é aquele que não vê. Porque muitas das vezes, irmãos, existe na sociedade moderna aquilo que a gente chama de jogos mentais. As pessoas acham que estão tentando superar as coisas, mas se não for a graça e a misericórdia de Jesus, nada pode acontecer. Talvez não fisicamente você esteja como Bartimeu, mas talvez emocionalmente ou até mesmo espiritualmente. Algo espiritual não permite que você acesse a um plano sobrenatural. Muitas das vezes nem é emocional, está bem, está feliz, dá risada, se alimenta corretamente, mas espiritualmente tem correntes que precisam ser quebradas, e você não consegue passar para o próximo nível da sua espiritualidade, do seu cristianismo. Então arrebenta com essas correntes hoje, manda essas correntes para o lugar que ela deve ficar, lá no inferno, em nome de Jesus. Tem autoridade para declarar isso. Talvez você esteja aqui cansado, talvez a dor tenha tomado conta. Jesus ainda para dizer: eu estou atento ao seu clamor. Ele ainda escuta a nossa oração, e ainda Ele chama para perto dEle, para ter uma intimidade real e sobrenatural. Você crê assim? Vamos se colocar de pé em nome de Jesus, porque já não dá mais tempo. Ele ainda devolve a visão, e Ele ainda tira as pessoas da margem. Por isso agora você vai clamar. Clame. Pastor, eu não sei como clamar, eu não sei o que falar. Ele não está interessado nas suas palavras bonitinhas agora, não. Eu tenho que ter uma oração bonita, não, nem oração bonita, nem feia, mas tem que ser uma oração sincera, objetiva, e dizer: Senhor Jesus, eu ouvi a Tua palavra, e eu quero romper em fé, eu quero agora mergulhar mesmo na Tua presença, eu quero sentir a Tua presença. Ó Pai, faz milagres na minha vida, eu quero ver com os olhos espirituais, eu não quero mais viver por mim mesmo. Para de orgulho, para de prepotência, para de viver apenas com a força do seu braço, viva com a força de Deus que está sobre a sua vida e sobre a sua família. Se dependesse da minha força, das minhas expectativas, realmente eu não estaria aqui, mas o Senhor Jesus hoje marcou esse encontro, para que a gente pudesse viver o milagre. Então ore. Senhor Jesus, o Senhor falou aos nossos corações, o Senhor revelou a Tua palavra. Tenha misericórdia de nós, tenha misericórdia de Andradas, tenha misericórdia da nossa família. Todas as áreas da nossa vida nós colocamos no Teu altar, Jesus. Nós colocamos o nosso coração, os nossos pensamentos, a nossa família. Nós colocamos as coisas impossíveis. O que é impossível aos olhos dos homens, que seja possível para Ti. Muda a história, Pai, muda a história, como mudou a minha vida, mudou a vida de muitos. Muda a história, ó Pai, para que nós possamos trilhar e ser pontes, meios e caminhos de bênção, Pai, nessa sociedade. Pai, sustenta a vida dos Teus filhos, aqueles que enfrentam, ó Pai, situações em ordem física. Cura, haja cura nessa noite em nome de Jesus. Que haja cura desde a cabeça, a planta dos pés, que haja cura em nome de Jesus. Receba a cura em nome de Jesus. Se for emocional, se está com depressão, seja repreendido toda a depressão, toda a ansiedade, toda a crise emocional, em nome de Jesus, sai!
em nome de Jesus. Todo mover espiritual contrário à tua vontade, Senhor, nós diante de ti, nós pedimos que o Senhor tenha misericórdia e repreenda toda ação maligna da nossa vida, da nossa casa, da nossa família, da onde quer que nós estejamos. Senhor, visita, rompendo as barreiras, quebrando as correntes, fazendo o teu milagre, Senhor, milagre de salvação, milagre de cura, milagre de esperança, milagre de solução, milagre de respostas. Ó Pai, em nome de Jesus, nós, ó Pai, pela autoridade que o Senhor nos constituiu, nós repreendemos toda ação maligna, em nome de Jesus. E nós, ó Pai, nesta noite, nós depositamos a nossa confiança. Todas as causas que estão na justiça, nós colocamos diante de Ti também, para que haja solução, para que todo o embaraço seja desfeito em nome de Jesus. Que haja solução na vida dos teus filhos e filhas, que haja justiça, que haja solução, que haja milagre, para que todos nós possamos estar no centro da tua vontade. Essa é a nossa oração nesta noite, e o nosso clamor, com alegria, porque a tua presença nos envolve, Senhor, aleluia, glória a Jesus. Te adoramos, Senhor. O Rio de Deus está aqui nesse lugar. O Rio de Deus está aqui, trazendo vida, águas que correm do trono do Pai, do trono do Altíssimo, para curar. Deus está operando, Deus está trabalhando. Aleluia, Senhor. Quando tudo diz que não, tua voz me encoraja a prosseguir. Quando tudo diz que não, ou parece que o mar não vai se abrir, sei que não estou só, e o que dizes sobre mim não pode se frustrar. Venha em meu favor e cumpra em mim o teu querer. O Deus do impossível não desistiu de mim. Sua destra me sustenta e me faz prevalecer. O Deus do impossível não desistiu de mim. Sua destra me sustenta e me faz prevalecer. O Deus do impossível. Quando tudo diz que não, tua voz me encoraja a prosseguir.